Gente, vocês estão bem? Que bênção, maravilha. Bom, Rafa falou, né? Meu nome é Edivan Biones, de fato sou fruto desse lugar. E para mim é uma honra estar aqui, né? Na verdade foram 15 anos congregando aqui no Verbo Distrito, onde eu conheci a minha lindona esposa aqui, ó, Laís Poliana, né? E nós, graças a Deus, podemos desenvolver aqui a nossa vida de serviço ao Senhor. Nós tivemos filhos, foi naquele lugar ali que nós casamos, né, amor? Ontem eu estava orando, hoje eu estava orando e estava me lembrando de alguns detalhes daqui. E eu sou grato mesmo por esse lugar, né? É uma grande honra para mim, uma grande gratidão mesmo. Poder estar aqui no Rema. Sou grato pela vida do pastor Isaías, obrigado, pastor, por todo o investimento, né? Nós honramos a sua vida. E eu sei, queridos, que o maior nível de honra que um liderado pode dar ao seu líder, presente é muito bom, mas o maior nível de honra é eu e você, a gente andar naquilo que nós fomos ensinados, principalmente quando nós não estamos na presença dele. Amém? Eu sou grato por sua vida, pelo seu ministério, por ter acreditado em nós, por acreditar em nós, né? Pastor Isaías foi em 2015 que me indicou para o Rema, e nós louvamos a Deus pela vida dele. Amém? Você pode dizer, Deus é bom? Sei que hoje à noite nós estamos em um culto, mas também estamos em uma aula do Rema. Você se alegra por isso? Como a Rafaela falou, o Rema está vindo até você, para que você possa ir até o Rema. Eu queria que você levantasse a sua mão, você que não fez o Rema ainda. Levanta a sua mão, por favor, só para mim te conhecer. Você que não fez o Rema e está aqui, ó. Tem uma boa quantidade de gente que vai fazer Rema esse ano, amém? Quantos aqui vão fazer Rema esse ano? Primeiro, segundo ano, quantos aqui? Levanta as duas mãos assim, só para mim saber, para mim compreender. Ó, uma boa quantidade, e você pode influenciar mais pessoas a estar fazendo Rema juntamente com você, amém? Então nós estamos hoje à noite, vamos ter um pouco da matéria Justiça de Deus. Eu particularmente é um tema que eu amo. E eu quero te motivar, querido, você precisa estar persuadido desse assunto, porque mesmo a gente tendo nascido de novo, existem algumas coisas que o diabo pode trazer na nossa mente, pode trazer no nosso dia a dia, que pode nos impedir de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse assunto, ele é um assunto fundamental. Eu costumo dizer que Paulo só fez o que fez porque Paulo viveu persuadido que ele era justiça de Deus. A Bíblia diz que Paulo perseguia cristãos. Paulo matava cristão, era assassino, foi assassino. Estevão, quando foi apedrejado, a Bíblia diz que as vestes de Estevão esteve nos pés de Saulo. E eu te pergunto nessa noite, você acha que quantas vezes o diabo tentou condenar Paulo pelos seus feitos outrora? Eu sei que também é assim com você. Quantas vezes o diabo pode trazer o que você fez no verão passado? Ou no carnaval passado agora? Mas eu estou aqui para dizer nessa noite que Jesus pagou um preço para que vocês pudessem desfrutar da vida em Deus, entendendo que o que Ele fez te condicionou, me condicionou a viver a vontade dEle aqui na terra. De fato, vivendo os céus, manifestando os céus aqui na terra. Amém, gente? Abre comigo aí o livro de Salmos, capítulo 22, versículo 31. Salmos, capítulo 22, versículo 31. Eu vou ler na versão NVT, que diz assim: proclamarão sua justiça. E foi isso que eu vim fazer nessa noite. Proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram, e falarão a respeito de tudo que ele fez. Foi isso que eu vim fazer nessa noite, querido.
E eu oro para que a palavra caia no meu e no teu coração, para que seja frutificado a 30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais, para que a gente possa desfrutar da vontade de Deus de maneira exponencial, de maneira estrondosa, grandiosa, upgrade, como tem sido ministrado aqui para você. Porque aquilo que precisava ser feito, para que eu e você, a gente, desfrutássemos de upgrade, já foi feito. Amém? Amém, gente? Esse salmo aqui, 22, Davi não está falando dele. Se você ler todo o salmo 22, Davi não fala dele e também não fala de mim e de você. O que Davi fala nesse salmo 22 é algo profético a respeito do que Jesus ia fazer, para que eu e você hoje pudéssemos estar de volta na comunhão com Deus, como nós cantamos aqui, sobre a presença dEle que habita em nós, para que pudéssemos receber uma nova natureza. Se você analisar todo o salmo, fala da morte, ressurreição de Jesus em meu benefício e em seu benefício. Amém? Agora, por que estudar a respeito de justiça de Deus? Em 1800, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, em 1800 ele promoveu uma emancipação, ou proclamou uma emancipação de todos os escravos que viviam presos naquela época, naquela nação. Traduzindo, ele deu carta de alforria para todos os escravos que existiam ali na nação americana, em 1800. Agora, quando ele proclamou essa emancipação, ou essa carta de alforria, todos os escravos estavam libertos, livres, legalmente livres, porque uma sentença foi dada para libertar aqueles escravos. Mas eu quero te dizer nessa noite, você sabia que a maioria deles permaneceram vivendo como escravos? Motivo principal, os seus senhores não informaram para eles. Eles ouviram a respeito da carta de alforria, da emancipação, da liberdade daqueles escravos, mas os seus senhores, a maior parte, decidiram não contar para fazer com que aqueles escravos permanecessem vivendo como escravos. E eu quero te dizer nessa noite, querido, a Bíblia está recheada de informações ao meu respeito e ao seu respeito. Jesus pagou um preço há mais de 2000 anos atrás, que nos colocou em liberdade. E talvez o diabo, que era o teu senhor, está te mantendo aprisionado em áreas da sua vida e te proibindo de viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu quero te dizer algo. A Bíblia diz que o escrito de dívida que era contra mim e contra você foi rasgado. Nós não devemos mais nada. Somos livres. Comigo, Gênesis capítulo 3, versículo 7. Gênesis capítulo 3, versículo 7, a Bíblia diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu fiz uma pergunta, mas eu não respondi, né? Por que fazer o rema e por que estudar sobre esse assunto, justiça de Deus? Você entende aqui, eu sei que você já conhece a respeito do contexto da queda de Adão, da desobediência de Adão. Quando Adão desobedece, alguns aspectos que tentam nos atingir e nos influenciar, mesmo depois de ter nascido de novo, continua sendo como uma tentativa de influência contra a minha vida e contra a sua vida. Vou falar alguns. Medo, senso de condenação,
complexo de inferioridade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está olhando para uma pessoa que tinha tudo para viver uma vida cheia de complexo de inferioridade, de condenação. Se você for, né, eu não tenho tempo para contar, eu sei que aparentemente eu pareço ter 15 anos, né? Sei. É porque eu decidi casar novo, gente. Eu passei 15 anos aqui, mas eu decidi casar novo. Eu brinco muito com o Poli, né? Porque às vezes eu vou ministrar no sistema prisional da aula do Rema, aí lá é só mulheres. Mas eu pergunto, você acha que tem quantos anos? Eles já me deram 20 anos, 21 anos. Mas está tudo bem. Ela disse, é porque ela só tem mulher, mas não estou enxergando direito não. Mas, eu não sei você, a minha confissão é que a cada dia que eu vou ficando jovem, amadurecido, eu vou ficando mais novo. Viva cada um de acordo com a sua fé. Cada um vive de acordo com a sua fé, amém? Mas voltando para o assunto, não sei você, mas eu tinha tudo para viver complexo de inferioridade. E esse tema, justiça de Deus, que eu amo, me libertou de coisas. Eu tinha tudo para viver condenado. Se você não sabe, eu nasci e a minha infância eu fui colocado, recém-nascido, em uma caixa de sapato, em frente a uma casa. A minha vida, eu fui filho adotivo. Como eu louvo a Deus por essa palavra. Como eu sou grato por essa palavra. Como eu sou grato pelo Rema. Como eu sou grato pelos ensinamentos que eu recebi aqui e que eu tenho recebido. Pastor Isaías costuma dizer que quase eu era coroinha. Mas eu me lembro que quando chegava a sexta-feira da Paixão, que está bem próximo agora, eu saía de Campina Grande a pé. Lá para a Lagoa Seca ali. Naquele local lá, a Virgem dos, você já conhece? Eu saía de Campina Grande a pé, pensando na minha inocência e na minha ignorância, que aquilo que eu estava fazendo, eu estava agradando a Deus. E o que eu estava fazendo na minha mente, eu tinha que fazer para poder Deus me aceitar. Existe um preço que já foi pago para poder Deus me aceitar e te aceitar. Nós não precisamos fazer nada para ser aceito por Ele. O que tinha que ser feito para Ele nos aceitar e nos colocar de volta no jardim já foi feito. Então, sentimento de condenação, complexo de inferioridade, medo, senso de culpa, são consequências do pecado. E mesmo tendo nascido de novo, essas coisas tentam nos alcançar. E existe uma relevância em estar transbordando a respeito de justiça de Deus, para que essas coisas não nos tornem escravos novamente. Então, o que é que acontece aqui? Adão peca. E eles fazem vestimentas para si. Vestes para si. Isso é uma representação de tentar ser aceito por Deus por meio das nossas obras, por meio do que nós fazemos. Se você for para o versículo 21, acompanhe comigo, versículo 21. Diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Aqui é uma tipificação, é uma apresentação da parte de Deus, que Deus não aceita justiça própria para poder nos amar, para poder nos aceitar. Deus rejeita as vestes de Adão e decide de um animal, apontando para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E essas vestes é uma manifestação de Deus. Olha, o relacionamento comigo não é por meio de justiça própria, não é por meio das obras.
O relacionamento comigo não é por aquilo que você pode fazer, mas a abertura, entrar no relacionamento com Deus, é por meio daquilo que eu vou fazer. E aí você sabe, no decorrer da história, a Bíblia relata sobre isso, que a Bíblia diz que quando João viu Jesus, ele olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando você vai para Efésios capítulo 6, versículo 18, a Bíblia diz que existe uma vestimenta de justiça, vestindo-vos com a couraça da justiça. Eu vim aqui nessa noite para te motivar a você viver uma vida se revestindo dessas verdades. Se você não fez o rema ainda, eu quero te motivar, crê para você fazer, porque você vai passar 7 dias ouvindo só sobre esse assunto. Talvez você pode estar aqui e pode dizer: não, a minha idade já está avançada. Não, querido, então, até Jesus voltar, você pode desfrutar da plena vontade de Deus por meio do conhecimento da palavra. Então, a gente está no contexto aqui onde Adão tenta, por meio das suas obras, desenvolver um relacionamento com Deus. E Deus rejeita aquelas obras e passa a trazer uma informação. Olha, vai ser por meio do que eu vou fazer. Vai comigo para Romanos. Oh, aleluia. Romanos capítulo 3. Versículo 19. Queridos, existem alguns princípios que são bíblicos e fazem parte do cristianismo. Vou citar alguns deles para você. Uma vida de jejum e oração. Não passou não, viu? Quando Jesus veio, aí foi que ele deu um upgrade, porque ele nos deu a condição para desfrutar de uma vida mais intensa, de um relacionamento com Deus. Então, jejum e oração funciona para hoje. Amém? Faz parte da vida cristã. Um outro princípio, serviço cristão. Servir ao Senhor, servindo as pessoas. Servir ao Senhor, servindo a igreja. Independente de falhas humanas, também não passou. Foi algo que Ele estabeleceu para o tempo que nós estamos vivendo. Um outro princípio que eu quero falar para você: dizimar e ofertar. Alguns poucos aleluias, alguns amém. É só você estudar a palavra e você entender que Paulo, diversas vezes, em seus contextos, Paulo fala sobre o ministro ser sustentado pelo povo. Se os ministros são sustentados pelo povo, é porque o povo precisa continuar semeando na casa de Deus. É simples. Hebreus 7 fala sobre dízimo. Jesus está falando, o escritor aos Hebreus está falando agora. Está falando do tempo presente, do tempo que foi escrito. Jesus já tinha sido assunto aos céus. Infelizmente, algumas pessoas se embananam nesse assunto. Mas eu quero te dizer algo. Não é porque nós dizimamos e ofertamos, o propósito é para cumprir um princípio estabelecido. Nós oramos e jejuamos, o propósito é para cumprir um princípio estabelecido. Nós servimos uns aos outros, servindo as pessoas, servindo a Deus, servindo as pessoas, para cumprir um princípio estabelecido como corpo. Mas esses princípios não nos faz mais aceitos por Deus. Esses princípios, praticar as boas obras, a salvação ela não é por meio das obras, mas a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça para as boas obras. E já existe, o bom é saber que essas obras já estão preparadas em Deus para que a gente possa praticá-las. Um outro princípio que, principalmente, eu vou fazer uma pergunta para você. Dá para perceber que os sinais aí fora estão alarmando que Jesus está voltando? Até pessoas que não têm comunhão com Deus estão dizendo aí no carnaval, disseram agora no carnaval, uns ficaram julgando, outros ficaram debochando. Eu não sei você, não sei se você dá para perceber, nós estamos vivendo em um tempo ao qual esse tempo é parecido com o qual Noé viveu.
e não era o pregador da justiça. Dá para perceber que Jesus está voltando? E existe um princípio que precisa ser praticado. Que princípio é esse? Congregar. Está lá em Hebreus. Tanto quanto mais verdes que o dia se aproxima, motivai-os uns aos outros, que é a congregar. Mas eu queria tirar algumas coisas hoje, por meio da palavra, inspirado pelo Espírito, para te abençoar. Essas coisas são princípios cristãos a serem praticados. Mas uma vez que nós praticamos, precisamos entender que a motivação deve ser por amor ao Senhor. Não com o propósito de ser aceito por Deus. Não com o propósito de dizer assim, não, eu vou fazer isso porque Deus vai me abençoar. Eu vou jejuar mais, eu vou orar mais, porque Deus vai me abençoar mais. Não, 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 não. Jesus é a prova viva que Ele já nos aceitou. Jesus é a prova viva que Ele já nos abençoou. Jesus é a prova viva que Ele nos ama no mesmo nível de Jesus. Eu não posso praticar essas coisas pensando que Deus vai me amar mais. Porque a salvação, o relacionamento com Deus, é claro que nós aumentamos em níveis de prática desses princípios. Quanto mais nós estamos em comunhão com o Senhor, mais nós vamos amar esses princípios. Mas não são esses princípios que alteram o nível de amor de Deus por mim e por você. Vai para Romanos capítulo 3, versículo 19, diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Qual o propósito de Deus dar a lei ao povo hebreu, aos judeus? Revelar que na condição do homem, na natureza que eles carregavam, eles não tinham como desfrutar de salvação, relacionamento com Deus. Paulo está dizendo aqui que o propósito da lei, Deus deu para que a boca de todos se calem. Por quê? Nesse contexto aqui, os judeus se gabavam dizendo, ó, nós praticamos a lei, nós dizimamos, nós ofertamos, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, por isso nós temos o privilégio de ser e ter uma aliança com Deus. Paulo está escrevendo algo dizendo, olha, está todo mundo num pacote só. Independente de você estar praticando ou não, independente de você estar praticando a lei ou não, independente de você estar fazendo a obra ou não, a condição de todos aqui é que são todos pecadores. Por quê? A justificação, ou seja, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Em razão que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei também revela algo maravilhoso, que o homem, para ser salvo, precisava de um Salvador. O homem, para ser salvo, ele precisava de um intermediador, um Salvador. Versículo 21 diz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Ou seja, a manifestação de Jesus, a graça em operação, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos. Não sei se você está desfrutando da condição de ser justiça de Deus, mas o fato de ser justiça de Deus já é um presente para mim e para você. E por um presente, quem sabe que a gente não paga nada? Quem sabe que por um presente, para desfrutar do presente, a gente não precisa pagar por aquilo. Eu só desfruto.
Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente. Está aí assim na sua Bíblia? Sim ou não? Não, preste de novo atenção. Está aí assim na sua Bíblia? Gratuitamente. O que significa isso? Graça em manifestação. Graça em operação. Ou seja, vou traduzir em outra linguagem no português para você. Sendo justificados sem merecer. Sendo justificados de maneira imerecível ou sem merecimento. Você não merecia, mas Ele decidiu, a sua benevolência, a sua natureza de amor, decidiu me amar e decidiu te amar. Você não merecia, mas foi por meio de Jesus que Ele nos fez aceitáveis para Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui está o segredo, gente. Nós desfrutamos da condição conquistada por Jesus pela fé no que Ele fez. Abre comigo Lucas capítulo 19. Lucas, uma passagem muito conhecida. Vamos ver algumas coisas aqui. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Deixa eu dizer uma coisa para você. Independente da sua condição financeira, a sua condição de natureza pecaminosa ia te levar para o inferno. E Jesus pagou um preço, você tendo dinheiro ou não, você sendo rico ou não, você está destinado a viver o mesmo nível e estilo de vida que Ele conquistou. Independente do seu grau de estudo, independente do seu nível de escolaridade, essas coisas elas cooperam, independente da classe econômica, você só precisa crer no que Ele fez. Você só precisa crer no que Ele te tornou. Porque quando eu não conheço quem eu sou e o que tenho, eu fico impossibilitado de desfrutar do que sou e do que posso. Você precisa conhecer quem Ele te tornou. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Zaqueu aqui era um judeu que tinha se corrompido com os romanos. E a sociedade, toda a sociedade odiava esse homem. Porque ele era cobrador de impostos, publicano. Ele era chefe dos cobradores de impostos. E além do mais, era um inquisitor que na verdade sangrava o povo para receber impostos, pensando em si. Então, na mentalidade aqui do povo, como é que Jesus entra na casa de um homem desse? Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa,
pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Na mentalidade do povo, Jesus não era para estar naquele lugar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não foi a condição de Zaqueu que tornou Zaqueu aceitável para Deus. Foi o propósito da vinda de Jesus que tornou Zaqueu aceitável para Deus. Independente do seu histórico, independente do que você viveu, independente da cultura que você nasceu, eu quero dizer algo para você. Ele te ama. Você já é aceito por Ele. Você já é amado por Ele. Você não precisa se sentir amado pelas pessoas. Uma vez que nasceu de novo, você agora entende que é amado e aceito pelo Pai. E passa a amar os outros. Como seu bom pastor, e pastor Isaías sempre diz aqui para você. Você não precisa passar e dizer assim, fulano de tal não vai com minha cara. Bem verdade, como o pastor Isaías diz, ele vai com a dele, você vai com a sua. Agora, se você entende o novo nascimento, o quanto você é amado e aceito, se alguém não te aceita, você vai aceitá-lo. Você vai em busca, porque você entende a posição que você está. Você não precisa estar mendigando amor das pessoas, ser aceito pelas pessoas. Você não precisa estar mendigando. Eu chego na igreja, tem um grupo de pessoas e eu não me sinto aceito naquele lugar. Ei, um preço já foi pago para você perceber que é amado e aceito. Já foi pago um alto preço. E você está reduzindo o preço a uma aceitação humana. Não. Manifesta o amor. E por meio do amor que você recebeu e da natureza que você tem, simplesmente ama. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Você acha que Zaqueu não escutou aquele burburinho? Você acha que Zaqueu não escutou aquelas fofocas? Como pode Jesus, que diz que é filho de Deus, que representa Deus aqui na terra, está na casa de um pecador? Agora, qual é o comportamento de Zaqueu? Ei, eu fui aceito. E quando eu me encontro com a graça, quando eu me encontro com Ele, tem que haver transformação. Aleluia! Eu resolvo dar em dobro tudo aquilo que eu tirei do povo. Isso é um encontro com a graça de Deus e o entendimento de que está sendo amado. Aleluia! Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4, eu disse 2, né? Mas aumentou o nível, 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve nesta casa salvação. Pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não foi a condição, vou repetir para ficar claro para você, não foi a condição que Zaqueu estava que o tornou aceitável para Deus. Foi o propósito de Jesus, foi o que Jesus veio fazer que o tornou aceitável para Deus. Foi o que Jesus fez que me tornou e te tornou amado e aceitável para Deus. Abre comigo 2 Coríntios. Se a gente entender isso, querido, há quem diga que quando se coloca um judeu no deserto, pode deixar ele sem nada. Quando você volta a algum tempo lá,
aquele judeu está próspero, rico, abastado. Por quê? Porque ele entende a aliança que ele tem com Deus. Porque ele entende que não é na força do seu braço, mas é por causa da aliança que ele tem com Deus, que Deus manifesta o seu poder e coloca ele de acordo com a sua vontade. 2 Coríntios capítulo 5. Oh, aleluia. Versículo 14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Pergunta para o seu vizinho aí: você morreu mesmo ou só foi um desmaio? Vou tomar uma água aqui e vou deixar você refletir um pouquinho. Pergunta de novo: você morreu mesmo ou foi só um desmaio? Porque se você morreu, meu irmão, você nunca mais vai morrer. Não estou falando de morte física, estou falando de relacionamento com Deus, que te capacita e me capacita a viver os dias gloriosos aqui na terra, mesmo em meio a uma geração corrompida. Pergunta de novo: você morreu mesmo? Ou foi só um desmaio? Quando o pecado se apresenta para você, você está morto ou você está vivo para ele? Conselho bíblico é que eu e você possamos estar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Oh, aleluia. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Sabe qual é o conselho de Paulo aqui? Quando você olhar para seu irmão, quando eu olhar para o nosso irmão, que eu e você possamos olhar para o que Jesus fez e para as virtudes que existem dentro dele, e não para o que ele está fazendo na carne. Daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. E assim, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Tem verdade? Tem convicção dessa verdade? É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Essa palavra aqui, nova, é uma palavra que significa dizer que você não foi recalchutado. Deus te fez de novo. Você está em Cristo, você foi feito de novo, então as suas habilidades antigas, a sua capacidade antiga, o que você fazia antes de nascer de novo, ou o que você não podia fazer, agora em Cristo você pode. Porque o que é a graça? O que é a graça? Quem pode dizer o que é a graça? Estamos em uma aula, você pode falar? O que é a graça? Favor imerecido, isso é muito conhecido. Mas a graça é empoderamento e capacitação divina para ser e fazer o que não podia ser nem fazer. Então essa história de pensar assim, né, irmão? A carne é fraca, né? Você sabe. Se você entender o que a Bíblia diz, você vai entender que o relacionamento com Deus te capacita, te empodera para viver uma vida de santidade, para viver uma vida na verdade. Não estou falando de perfeição, estou falando de capacitação que vai te assistenciar quando você não consegue fazer. Volta para cá, versículo 18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Deixa eu dizer uma coisa para você, não sei se você já ouviu isso, mas nós não recebemos o ministério da condenação.
A nossa responsabilidade, depois que nós nascemos de novo, depois que entendemos que somos justiça de Deus, é que nós estamos aqui na terra para reconciliar o perdido com Deus. Essa mentalidade muda até a maneira de evangelizar. Você não chega condenando as pessoas. Ei, se você não vier para Jesus, você vai para o inferno. Ei, ele já sabe. Ele já sabe. Você só tem que falar o que Jesus fez para ele não ir. Sem dizer que ele vai. Reconciliação. Sabe por quê? Na maioria das vezes a gente está numa condição aonde está vivendo nenhum contexto. Uma vez, dentro desse tema, Deus falou comigo algo anos atrás. Eu querendo que pessoas da minha família vivessem de acordo com o procedimento que eu conheço. Deus disse para mim, aí, quando você tenta cobrar um comportamento de uma pessoa que seja igual ao seu, ao qual ela não tem o conhecimento que você tem, isso é injustiça. Eu não posso cobrar das pessoas que ela ande no meu nível se ela não tem o conhecimento que eu tenho. Agora, eu preciso entender o que eu tenho, o que eu posso e o que Ele me tornou e andar no nível que Ele deseja para que ela seja influenciada, para que ela seja alcançada. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Não foi por meio das nossas obras, não é por meio do que nós fazemos. E nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Ei, meu irmão, tem nas minhas mãos e nas tuas mãos a responsabilidade de transmitir palavras de reconciliação e não palavras de condenação. Está aí na sua Bíblia? E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado. A palavra está no singular aí na sua Bíblia. Isso aqui é o pecado de toda a humanidade, junto em um pacote só, colocado sobre Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. Está aí no passado ou não? Sim ou não? Passado ou presente? Fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe, meu irmão, você vai dormir hoje, você vai acordar amanhã, mas você não vai acordar mais justiça de Deus do que você é hoje. Não sei se você entendeu. A gente não cresce em justiça de Deus. Nós compreendemos o que Jesus fez, cremos no que Jesus fez, entendemos que Ele já nos tornou justiça de Deus, assumindo a nossa condenação, assumindo a nossa culpa, rasgando o escrito de dívida que era contra mim e contra você. Então nós vamos amanhecer justiça de Deus amanhã e não mais do que hoje. Vai comigo para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Versículo 1. Então, se você está aqui nessa noite e você, na verdade, tem muitos pensamentos de condenação, de culpa, de complexa inferioridade, eu quero te motivar mesmo. Se você ainda não fez o rema, faz o rema. Você vai ver que a tua vida vai ser transformada se você abrir o coração e colocar em prática o que você recebeu. E talvez você pode estar aqui, faz 10 anos que eu fiz o rema, faz 7 anos, faz 15 anos. A minha pergunta para você, você está vivendo o que você recebeu?
Você está de fato vivendo no nível ao qual Deus tem para mim e para você viver de acordo com o que você recebeu? Se você não está vivendo, eu quero te motivar nessa noite. Faz novamente o rema. É bíblico a gente receber as mesmas coisas novamente. Você é persuadido por essa verdade? Se você ainda não é persuadido, vem aqui novamente. Faz esse exercício de vir aqui 7 dias e ser edificado com essa matéria. Você tem algo chamado Alumni, que você pode estar se associando, você que é graduado do Rema, e você pode estar fazendo o Rema de novo sem precisar pagar nada. Não é uma benção, gente? A gente só precisa de disposição. Então, Romanos capítulo 5 assim diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o significado dessa palavra justificação ou justificados? É promover uma sentença favorável. É um ato da parte de Deus que declara as pessoas livres de culpa e aceitáveis para Ele. Ou seja, nós somos, se você nasceu de novo, nós somos justiça de Deus, somos justificados, ou seja, existe uma sentença favorável para mim e para você. Se você errou ou se você errar, Deus não está na expectativa que você erre para poder, na verdade, usar o cajado e te ensinar com ferramentas do diabo. Não, não, não. Um preço já foi alto e já foi pago, e foi muito alto, para que ele simplesmente dissesse assim: errou, não corre de mim, vem para mim. Porque o preço que eu paguei foi o suficiente para te perdoar. Em um local de arrependimento, você volta a desfrutar de novo daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho e daquilo que eu posso. Você pode desfrutar de paz pelo que Jesus já fez. A paz que nós desfrutamos não é pelo que nós fazemos. Nós precisamos compreender que o que Jesus fez foi o preço suficiente para nós desfrutarmos de paz. Qual a área que você está precisando de paz? Não sei você, mas eu nunca vi um tempo ao qual as pessoas estão passando por processos, muitas pessoas dentro da igreja, fora da igreja, passando por processos de depressão. Olha o quanto essa matéria é importante. E eu não estou aqui para julgar as pessoas que passaram por processo de depressão, não é isso. O que eu estou aqui para dizer é que a paz conquistada por Jesus pode te livrar e me livrar de qualquer situação, de qualquer coisa, de qualquer situação difícil. Sabe qual é um dos propósitos do Espírito Santo? É te tirar de uma situação que você mesmo se colocou. A palavra paracleto, o Espírito Santo habita dentro de nós para nos tirar de situações que a gente, mesmo errando, nos colocamos nela. E Jesus pagou um preço para o Espírito Santo vir habitar em nós, para que Ele pudesse nos tirar de situações que nós mesmos nos metemos. Essa paz e esse entendimento vai te fazer e vai me fazer desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando nós renovamos a nossa mente pela palavra. Então, vai comigo para o versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora reconciliação. Sabe que não existe mais distância entre você e Deus? Vai comigo para o versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Vai comigo para o versículo 16. Versículo 15 diz: todavia não é assim o dom gratuito, dom gratuito, dom gratuito, dom gratuito, dádiva presente. O que tem no meu coração nessa noite é mesmo desconstruir aquele pensamento que eu preciso fazer alguma coisa para ser aceito e amado por Deus. Eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso dizimar, eu preciso ofertar mais. Eu entendo que eu sou justiça de Deus, que eu já fui justificado, que eu já tenho uma sentença favorável, que eu já sou aceito por Deus e amado por Deus. E porque eu entendo isso, aí sim, aí eu vou fazer mais, aí eu vou orar mais, aí eu vou jejuar mais, aí eu vou ser fiel nos dízimos, aí eu vou semear mais, por amor ao Senhor, por causa do que Ele fez. A gente não faz para Ele fazer. A gente faz porque Ele fez. Isso muda e nos coloca em uma rota aonde o estilo de vida é sucesso em Deus. Porque tira sentimento de complexo de inferioridade, de condenação, de que a obrigação do fazer. Eu amo a Ele. Obrigado pelo que você fez, Pai. E como uma resposta de gratidão do meu coração, eu faço. Eu dizimo para ser fiel no que você estabeleceu. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais. Sabe aqueles seus anos que você foi fracassado? Porque você vivia uma vida talvez preguiça, uma vida em que antes de viver em Deus, você vivia uma vida toda torta. Como aquela música do homenzinho torto, havia um homenzinho torto, morava numa casa torta. Eu não sei como é que está a sua casa, eu não sei como é que está você nessa noite, mas eu quero te dizer algo. A graça de Deus, ela está disponível para fazer muito mais, para te capacitar, para me capacitar, para te empoderar, para me empoderar, a fazer mais, numa medida maior do que você fez quando não era filho. Para ter uma vida de sucesso, se você tiver uma vida de fracasso, a graça está disponível. O que é ser justiça de Deus? É a capacidade ou a condição de estar diante de Deus, sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, sem condenação. Justificado é o oposto de condenado. Justificado é ter uma sentença favorável, sem culpa, sem medo, sem complexo de inferioridade, sem condenação, se relacionando com Deus, como Pai, como se nunca tivesse pecado antes. Isso é entender que nós somos justiça de Deus. É entender que o que Jesus fez foi o suficiente para pagar o nosso passado, se ele não foi de sucesso. Mas é compreender que o que Jesus fez nos capacita, nos condiciona a viver uma vida de sucesso aqui na terra. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação.
Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação, para uma sentença favorável, para uma sentença de amor, para uma sentença de paz, para uma sentença de aceitabilidade, de que você é aceito. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte. Essa palavra reinar é a palavra, na verdade, para influência, poder. Se pela ofensa, pelo que Adão fez, reinou a morte. Sabe aquela ideia de se sentir um coitadinho, um pobrezinho? Afinal de contas, você nasceu numa família que não teve recurso financeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Nada disso é respaldo e desculpa para te impedir a viver o sucesso em Deus. Nada. Ah, não foi o bairro que eu nasci. Não foi a escola que eu estudei. Não foi a família que eu nasci. Quem sabe que a gente não escolhe na família que nascemos? Quem sabe disso? Você sabe disso, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus te escolheu como filho. E agora? Deus te escolheu e me escolheu como filho. Somos eleitos de Deus. E agora? Teu pai e tua mãe natural não podia te dar o que você deseja, mas o seu pai pode. Mas ele deseja e te dá o que você precisa. Não temos desculpa, queridos, para viver uma vida abaixo do nível que Deus tem para mim e para você. Vou finalizar com isso. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, muito mais, muito mais os que recebem. Sabe qual é a diferença? Está em receber todos os dias. Recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quantos aqui tem convicção que Jesus pagou um preço por você? Você tem essa convicção? Tem mesmo? Eu não quero te trazer dúvida, mas eu só quero te dizer que está disponível a graça diariamente para te promover o que o teu coração deseja. Se é cura, você pode desfrutar de cura, porque a graça está aqui, disponível. Se é uma intervenção divina para resolver provavelmente algo financeiro, existe graça, existe capacitação. O que é que você deseja? Na expectativa de Deus, não existe mais impedimento para realizar o que você deseja, mesmo você estando ou mesmo você tendo errado. Eu sei que existem as consequências, mas na mentalidade de Deus, meu irmão, não é te condenar, não é te machucar, não é te aprisionar, não é te ensinar com o que você está passando. Ou seja, não, Deus me fez passar por isso para me ensinar. Não, tem coisas que a gente se coloca, mas o braço da graça está estendido. Como nós somos justiça de Deus, aceito por eles, o braço da graça está estendido para nos tirar da condição ao qual nós estamos prostrados. O que é ser justiça de Deus? É estar diante de Deus, sem medo, sem culpa, sem complexo de inferioridade, sem condenação, desenvolvendo um relacionamento com Deus como Pai, como se nunca tivesse errado antes. Você pode ficar de pé? Só queria orar por você. Quando eu estava lá embaixo, eu estava lembrando que das 7 pessoas que estão aqui em cima,
5 delas passaram pela nossa liderança, e como é bom ver todos eles progredindo no caminho, crescendo em Deus, amando o Senhor. Isso é a nossa recompensa como líder. Dos 7, 5. Ó Léo, Gabriel, Dani. Isso é a recompensa que nós temos aqui. Você pode fechar os seus olhos? Pai, eu te dou graças. Você pode orar em línguas? Eu te dou graças por essa noite. Obrigado pela sua palavra. Obrigado porque você nos tornou aceitáveis para você. Obrigado por sua inspiração. Obrigado pelo seu favor fluindo sobre a vida do pastor Isaías, sobre toda a igreja. Obrigado, Pai, por essa igreja crescendo, florescendo, frutificando. Obrigado por essa escola, Pai, frutificando, pessoas conhecendo, ouvindo falar da sua vontade para esse bairro, para essa localização. Pai, mas eu oro por cada pessoa que está aqui nessa noite. Frosta na maca frasta ne pore dele que frosta ne mare que frosta le pide le que. Rich com pofro stupri a pafra stipi a nada le kit pof. Lidi tikipri pofro stipi le kit tifri stipi de que mana macas. Rende le yan dobre frosta le yan tifri stipi que de Roma pofro stipi tom ka frit mandev. Champ novre kit champ si. Rita le cop frusta le pofro sit ti. Riba nobre cante nobre. Rima nome cante novo, o nome novo casta iniciativa base, chamou para Steve Kiriti, rica de campo um povo, faz nave, dick gender lendev, rich can't dick lamp um mo, ripan go, pit novo, rica novo, kit novo, vacama nem via mais, chica nem mangava diga diga, roga Steve Kiriti. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Queria chamar você que está aqui nessa noite. Se você entrou aqui com uma situação que está te promovendo condenação, está te promovendo peso, talvez uma situação que você se meteu mesmo, por decisões suas, eu queria te chamar aqui bem rapidinho só para mim orar por você. Eu creio na unção sobre minha vida para despedaçar jugos. Se você está aqui, talvez também você está aqui com um pensamento depressivo. Como eu falei na palavra no início da ministração, como se ninguém te aceitasse, como se ninguém te valorizasse. Só queria que você viesse aqui na frente rapidinho. Priscila, está aí? Pode cantar uma música. Pode levantar as suas mãos. Não fica como espectador, você fica orando. Você pode orar em línguas. Rocostombara varacastive que delevedeke. Rocostombore pecam probombre fatele kiste ripo combre vas. Lere kitchen tifros tubi kitchen dombre fitele kibi dirias. Lere kitchen jombre fiste ripo nova capro cumple kibi si. Lere kitchen tifros turi kitchen divre stibi kiri dio bobo kovusu. Rocas tem bom festivi kiri titini pure dele kitchen dibi diklesi. Você pode cantar alguma coisa? Cantar uma música? No amanhecer, no entardecer, tu estás.
Você pode orar em línguas. Ele é digno da sua rendição, Ele é digno da sua atenção, do seu coração. Oh, Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Deus está fazendo coisas, Deus está fazendo coisas. Só ama o Senhor, só ama o Senhor, só ama o Senhor. Cheio do Espírito Santo, cheio, 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 cheio. Roster aqui Eu pro posso povo, aqui pro povo, aqui dentro de Eu posso ser eu mesmo. Eu posso
Aleluia. Vou só encerrar com isso que algo Deus me trouxe. Você está vendo aquele rapaz careca ali, ó? Que eu orei por ele agora. Alguns conhecem como Boscão. Talvez você não sabe muito do contexto dele, mas hoje eu só estou aqui por causa dele. Muitos foram influenciados pela vida dele. Eu lembro que teve um dia que eu fiquei até chateado com ele, porque eu era tão religioso, tão adorador de outros ídolos, que teve um líder mundial que morreu, e aí ele veio falar comigo, eu fiquei chateado com ele. Mas como louvo a Deus pela vida dele. Bosco, aquilo que você ouviu falar de Deus na minha vida, quero te dizer algo, você tem parte, e a sua coroa vai receber, com certeza, galardão daquilo que eu estou fazendo e daquilo que eu irei fazer para o Senhor. Você tem parte no meu chamado, no meu ministério, porque você perseverou. Porque você perseverou. Talvez, queridos, vocês estejam aqui e você acha que não vale a pena evangelizar uma única pessoa, e talvez você não foi chamado para estar aqui, mas você pode ganhar alguém que vai influenciar centenas, dezenas, milhares de pessoas para o reino. Ama a sua vida. Deus colocou no meu coração fazer isso, eu não poderia sair daqui sem fazer isso. Você tem parte naquilo que Deus está fazendo na minha vida, na minha família e no que Ele vai fazer. Te amo, pastor.